Toneri, o Otsutsuki, que foi selado por se aproximar do Boruto, mas agora na nova fase de Two Blue Vortex, as coisas podem mudar, e ele sairá do congelamento temporal, e o motivo dele estar lá é o que gira em torno não só do Jogan, como também do Boruto, cara. Isso é o de menos, galera, então bora pro vídeo, que você vai entender tudo. É inacreditável como o Boruto tem o conhecimento sobre as coisas relacionadas ao 10 Caudas. O moleque literalmente sabia que o Jubi deixaria de existir e se tornaria outra coisa, só que chegou não só bem na hora para salvar Sarada, como minutos antes do 10 Caudas despertar. É como se ele soubesse o tempo exato de quando o Code iria aparecer em Konoha, além de estar com pressa para chegar até o monstro. Agora eis a questão, ele viu ou não o futuro? E isso é algo bem misterioso até o momento. E o Jogan é mais ainda, porque esse Donjutsu é um olho de um outro cara, um Otsutsuki que a gente não faz a menor ideia de quem seja, e nem de como realmente o Boruto herdou isso. Anos atrás deram a pala pra gente que teria a ver com partes negativas da Kurama e com a parte Hyuga, porém não disseram mais nada desde então. E tá na cara, o Jogan é muito mais que isso. Inclusive, o próprio Boruto pode não ter herdado esse olho por acaso. Da primeira vez que ele despertou esse Donjutsu, Toneri quem estava lá, e ele ainda deu um aviso, uma profecia, que com esse Donjutsu o Boruto carregaria o destino, que iria guiá-lo para a luz que dispersará a escuridão. E essa fala dele dá pra gente fazer a comparação dos termos. A luz que dispersará talvez tenha a ver com a onipotência. Ou seja, o Jogan guiará o Boruto além da onipotência, dispersará as falsas memórias, para a escuridão, que é a onipotência, se dissipar. Porém, isso é bem complicado, não é qualquer poder que pode chegar assim e resolver esse problema, porque estamos falando de onipotência. Por isso, o pior de toda essa coisa é que a história pode continuar sem nunca voltar ao que era, apesar que eu acredito que vai voltar sim, e vai dar boa. No final, esse Shinjutsu ridículo será rebatido, e o meio mais fácil para isso seria Eida, tendo o próprio controle sobre a onipotência. Mas aí entra outro grande problema, dito pelo próprio cara das arrogâncias, o Momoshiki, que é um poder supremo, apenas um deus onisciente e onipotente pode exercer. E ele deixa claro, dizendo, a maior das técnicas divinas, e que era usada para criar mundos, diziam. Momoshiki fala dizem isso. No caso, os outros Otsutsukis devem contar essa história talvez no clã deles. Porque o Momo também disse, não é uma habilidade trivial de uma garota nem de um Otsutsuki. Então cara, nem mesmo o Otsutsuki controla esse poder. Poderia ter, também não. A menos que tivesse DNA de um cara que tem onipotência. Ou se ele tiver mesmo, ele nem vai controlar. Porque um Otsutsuki também não consegue controlar a onipotência. Quem dera a Eida. Por isso, com essa fala do Momoshiki, a gente nem precisa criar expectativas de que a Eida venha ter controle desse poder, porque seria forçação, cara. Iria contra a própria explicação que eles mesmos deram. Por isso também que o Jogan pode ser a chave para dispersar a onipotência. Mas ao mesmo tempo, como isso seria possível? Afinal, apenas um deus, que não é um Otsutsuki, onisciente que exerce tamanha habilidade. Bom, se o olho da Eida, o Sharingan, é um Donjutsu de Shibai, não que tenha a ver com a onipotência, mas é um Donjutsu desse Otsutsuki, que é também um ser supremo, logo o Jogan do Boruto é de um outro cara, um outro deus. Até agora não mostraram essa criatura, mas por conta desse cara que apareceu no mangá, com um corpo totalmente diferente, e ainda com os olhos atrás dele com caudas, semelhante a caudas no caso, a gente só tem ele como alvo de seu Otsutsuki superior que possui o Jogan. Então, falando teoricamente, existe um meio de realmente fazer tudo voltar ao normal, ao quesito memória. E esse modo não é o Boruto assumindo o controle de um Shinjutsu super roubado, porque a Eida, por exemplo, não controla a onipotência. Portanto, mesmo o Boruto sendo mais capaz por ser um Otsutsuki, ele sozinho não teria o controle de poder de um deus. Ou é o que a gente pensa, já que nem o Otsutsuki tem o controle do poder da Eida. Por isso entra a parte do próprio ser do Jogan. Fazer tipo Hagromo, o Boruto acabar entrando em contato direto com esse deus, e ele decidir acabar com a onipotência, porque pensa por um lado, um ser superior ele não quer mais nada, no caso destruir algo, porque seu poder é absurdo, ele poderia acabar com tudo. Então seria a conexão do Uzumaki com esse ser totalmente desconhecido. Só que uma coisa bem inusitada aconteceu, por um outro Otsutsuki ter se aproximado do Boruto. Como você já sabe, o Toneri ele está selado, e isso aconteceu bem no início da obra. E nessa de selar ele, deixaram muitas perguntas. Quem foi selar o Toneri foi o Urashiki, e ele disse, nós vimos o incidente com aquela mulher do Byakugan, ou seja, a Hinata. Mas quem eram nós? Quantos deles viram? E ainda o Urashiki completa dizendo que o Toneri tinha traído o clã, pois ele acredita que fez o primeiro movimento ajudando Boruto, só que foi apressado demais. Então o Toneri ficou ali furioso e partiu pra cima dele, só que o Urashiki para ele e ainda diz:
que não estava autorizado a matar um membro do clã. Ou seja, galera, a ordem que deram ao Urashiki era só para selar o Toneri e um congelamento temporal. Mas quem deu essa ordem pro Urashiki ir até o Toneri? E só selaram ele por conta do Toneri ter se aproximado da Hinata e também por ter se aproximado do Boruto. É o que o próprio Urashiki dá a entender. O que quer dizer que algum Otsutsuki não curtiu a ideia do Toneri ter chegado muito perto do Boruto. É uma hipótese. E isso é muito suspeito, porque o Uzumaki possui o Jogan, e uma única vez que o Toneri apareceu foi no despertar do Donjutsu do Boruto. Ou seja, cara, meio que o Toneri ajudou a despertar o Donjutsu do Boruto, um poder que poderia ter sido ativado mais tarde, só que foi lá o Toneri, aparece e o Jogan vem à tona. Por isso Urashiki disse que ele acredita que fez o primeiro movimento, ajudando o Boruto, o que só leva o Jogan. E sabe o pior do selamento temporal, galera? É chamado de Palácio do Rei Dragão. E Urashiki disse que era pro Toneri aproveitar os 10.000 fucking anos. Ou seja, ele vai ficar um tempão lá. Mano, isso é muita coisa. Não disse que o selamento se desfaz, mas 10.000 anos, a raça humana não existirá mais. No caso, tipo, os que existe agora. Apenas o Boruto por ser um Otsutsuki. E nem sei se um Otsutsuki vive por 10.000 anos. Só que tem um meio dele sair desse selamento. E esse meio é através do Boruto. Porque se o Toneri tava lá da primeira vez, quando o Donjutsu se despertou, ele terá um papel importante na obra. E também o Kishimoto não colocaria Urashiki dizendo o que disse por apenas enfeite na obra. Porque pós o Urashiki sair, o Toneri termina dizendo: o Boruto não é forte o bastante, não ainda. Ele deixou bem claro, sabia que o Boruto iria se tornar poderoso no futuro. E agora nessa fase de Boruto Vortex, está acontecendo muitas coisas. Tantos acontecimentos que fazem a gente até pensar na teoria de que o Boruto pode ver o futuro por meio do Jogan. Porque nós não sabemos literalmente nada do que o Boruto tem agora, do que ele sabe. Ele foi para um treinamento de 3 anos e voltou frio, calculista, apelão pra caramba e sabendo até que o 10 Caudas iria se tornar outra coisa. E ainda disse que os Garras Sujas poderão ser o pior futuro para todos. Ele literalmente mencionou o futuro. Pode ser que o Momoshiki tenha dito que o 10 Caudas iria se tornar. Também pode ser. Aí o Boruto sabe que isso levará a uma destruição. Então a gente tá literalmente sem nada concreto sobre o Boruto. Talvez ele já tenha despertado o Jogan e só está escondendo ele como uma carta na manga. Mas uma coisa é certa, o Toneri poderá sair do selamento. É uma teoria em potencial, principalmente porque ele é quem talvez possa estar revelando coisas que não sabemos sobre Jogan. Momoshiki também poderia, mas é bem difícil ele querer ajudar, tipo, sem nada em troca. E mesmo que o Toneri não chegue a sair do congelamento temporal, talvez o Boruto consiga se conectar com ele através do seu sonho, porque foi dessa forma que o Toneri fez contato com o Boruto, pelo sonho. Bom, ainda é o início da obra. Não sabemos se veremos logo jogando a obra. De fato vai demorar ainda. O ruim disso é que leva um mês para cada capítulo. Entretanto, o Toneri também disse que logo estaria na hora da colheita, e eles iriam chegar. Ele poderia estar falando do Momoshiki com o Kinshiki e Urashiki, porque eles chegaram mesmo na Terra. Mas e se o Toneri não estivesse falando deles? Porque se o cara disse que o Boruto tem um olho que vai ajudar no seu destino, então ele talvez saiba que novos seres viriam até a Terra futuramente, que no caso é agora em Two Blue Vortex. Mas aí, cara, você espera ver o Toneri novamente? Ou até mesmo o Boruto com o Jogan dele conseguindo tirar o Toneri do selamento com algum Shinjutsu? Comenta aí, já sabe, né? Chegou até aqui, está convidado para fazer parte do canal, para não perder os próximos vídeos. Então até breve, valeu, fui!